Jericoacoara, o meu próximo destino era Parnaíba, que já fica no estado do Piauí. Aí pra chegar até Parnaíba eu tive que pegar um transfer de Jericoacoara pra Jijoca, um ônibus pra Camusim e depois outro ônibus pra Parnaíba. E esse trajeto ele me durou quase o dia inteiro, e eu cheguei lá a Parnaíba lá para as 7 horas da noite. Aí da rodoviária de Parnaíba eu peguei um táxi até o Parnaíba Hostel, que era onde eu ia ficar. Parnaíba Hostel é tipo o único hostel que tem em Parnaíba e além disso, os donos do hostel eles são turismólogos. E foram eles que arrumaram contato para eu fazer o tour do Delta do Parnaíba. E é basicamente por causa do Delta do Parnaíba que Parnaíba ficou famosa. O hostel é super bacana, tem uma cozinha que você pode utilizar, tem a área ali para relaxar e conhecer as pessoas e o café da manhã lá é foda. Falando nisso, geralmente o café da manhã em hostels no Brasil é muito bom, se você for comparar os hostels ao redor do mundo. Ah, então, o que é o Delta do Parnaíba? Um delta é um encontro do rio com o mar e ele tem esse nome por causa da letra grega delta. Só que no caso é um delta invertido, porque o rio se divide e se encontra com o mar. E o Delta do Parnaíba é um dos maiores deltas do mundo. Mas antes eu já tinha feito esse tour pelo Delta do Parnaíba, só que eu fiz o tour tradicional, que é basicamente você estar num barco grande, com várias pessoas e navegando pelo rio. E o tour que o pessoal do hostel arrumou pra gente era um tour não tradicional. E esse era um tour especial porque é um barquinho bem pequenininho, que cabe umas 5 pessoas, mas ele é mais especial ainda por causa do guia. Esse guia foi praticamente um dos caras que começou a fazer os tours pelo Delta do Parnaíba. E ele já faz isso há 30 anos. Então o cara conhece aquilo ali com uma palma da mão dele. Aí beleza, o tour começa no Porto dos Tatus e a gente foi pra lá de ônibus. Aí a gente conheceu o guia, que é o seu Riba, e começamos o tour. De início ele deu umas explicações sobre o tour, falou sobre o Delta, falou um pouco sobre a fauna e a flora do Delta e deu aquela explicação geral, né? Coisa boa é ter amigo, eu nunca vi coisa tão certa. Caralho, esse guia ele tinha um olho super treinado, porque ele passando rápido com a lancha pelo rio e aí ele conseguia ver os animais nas árvores. E não era que os animais estavam ali na beirada do rio, não. Eles estavam meio entre as árvores e um pouco atrás. Então daí ele parava e mostrava pra gente os animais. E daí a gente viu iguana, viu macaco, a gente principalmente viu vários tipos de caranguejo lá, porque tem de montes, né? Uma área de manguezal. Pois vinha sempre que quiser pra um café, biscoito e prosa, canções pra brindar a vida, que pode ser saborosa. E outra coisa que ele fazia, que a gente percebeu que os outros guias não faziam, é que ele entrava nos igarapés mesmo. Então ele saía da rota tradicional do tour, entrava nos igarapés, mostrava pra gente outros animais, como jacarés que a gente viu, que é uma experiência que você não chega nem perto de ter no Delta tradicional. Aí depois de algum tempo a gente chegou ao encontro do rio com o mar, do Delta do Parnaíba. Uma área isolada, uma praia desértica que não tem quase ninguém. Só além dos pescadores que moram ali naquelas ilhas formadas pelo Delta e dos pequenos vilarejos que tem nessas ilhas. No mais estamos sempre aqui, eu, meu filho e companheiro. Aí beleza, aí depois do encontro do rio com o mar a gente foi almoçar. E a gente parou numa ilha do Delta que fica do lado do Maranhão. Isso porque uns 70% do Delta estão no estado do Maranhão, enquanto o resto está no estado do Piauí. E o almoço estava muito bom e além disso estava muito barato. Era um peixe ali da região com baião de 2 que estava foda. Tudo isso daí foi só por R$15 cada. Aí beleza, depois disso a gente continuou o nosso tour pelo Delta do Parnaíba. E o seu Riba parou em uma área que era mais livre de árvores e disse pra gente descer ali no mangue. E outra coisa legal é que cada passada que você dava no mangue, sua perna afundava e subia de lama até acima do joelho. Depois do banho de lama, você se lava ali no rio mesmo, só que você consegue tirar só a lama que tá no seu corpo, porque as suas roupas elas ficam ainda todas sujas de lama. E depois disso tudo, já perto do pôr do sol, a gente foi ver a Revoada dos Guarás. Aí no caminho pra Revoada dos Guarás, a gente encontrou um outro guia que tava com 3 gringos italianos lá. Só que o barco desse guia tava quebrado, e daí a gente deu carona pros gringos pra eles irem com a gente pra Revoada dos Guarás. São motes pro cantador, pois vinha sempre que quiser pra um café, biscoito. Os guarás são os pássaros de tom bem avermelhado quando eles já estão adultos, porque quando eles são jovens eles são pretos. E todo fim do dia eles se apresentam nesse espetáculo da natureza. Eles saem das ilhas que estão ao redor do Delta do Parnaíba e eles se concentram todos em uma só ilhazinha pequena. E você pode ver ali que tem vários barcos que vão fazer esse tour. Só que esse é um tour à parte, porque essa área onde rola a Revoada dos Guarás é um pouco longe. Então se a gente tivesse pego o tour tradicional, a gente não ia ver essa revoada. De verdadeira, quanto mais agradecido, mais a vida vem oferta.
Coisa boa é ter amigo, eu nunca vi coisa tão certa. No mais estamos sempre aqui, eu, meu... Você vê que antes de escurecer, todos os outros guias eles vão embora daquela área da Revoada dos Guarás. Só que o seu Riba, como ele é experiente, ele já conhece tudo ali, ele ficou até depois do pôr do sol, quando todo mundo já tinha ido embora. E nisso a gente voltou pelo delta durante a noite, o que foi uma coisa muito irada. Porque você tá no rio e ao seu redor tem aquelas árvores muito altas, e isso foi uma parte muito irada do tour. Aí nesse caminho de volta a gente encontrou o guia dos gringos, eles pularam de barco e foram fazer o tour noturno. É tipo um safari noturno, onde logicamente você vai ver os animais de hábito noturno. E disso a gente voltou pro Porto dos Tatus. No Porto dos Tatus, as meninas voltaram de moto, porque a Inês tinha ido de moto pra lá. Enquanto isso, eu peguei carona com um cara que tava indo pra Parnaíba. O cara que me deu carona trabalha com compra e venda de caranguejos. Então, antes de voltar pra Parnaíba, a gente visitou alguns bairros de pescadores ali da região. E eu pude ver um pouquinho da realidade deles e conversar com esses pescadores. E daí uma senhora super gente boa me falou que no final de semana seguinte ia ter o Festival do Caranguejo lá. Só que como ainda tava um pouco longe desse festival, eu decidi não ficar. E depois disso acabou o meu dia em Parnaíba e a gente voltou pro hostel. Ser saborosa. Então, com certeza, se você for para Parnaíba, tente fazer esse tour especial, porque ele é infinitamente melhor do que o tour tradicional. Eu diria até que nem vale tanto a pena gastar dinheiro com o tour tradicional, mas esse tour especial, ele é muito foda. É isso aí, galera, como é de praxe, se você gostou desse vídeo, curte. Se você tem alguma pergunta a fazer sobre Parnaíba, coloca aqui nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, clica nesse ícone de sino aqui embaixo para você receber mais rápido as notificações de quando eu lançar um novo vídeo. E outra coisa super importante, os vídeos que vocês estão vendo, eles têm um delay de uma semana, ou seja, eu vivo aquilo hoje e na semana que vem que você vê esse vídeo. Se você quiser viajar junto comigo um pouco mais ao vivo, me segue no Instagram que lá eu posto as coisas mais no dia a dia mesmo. Valeu, próximo vídeo Barra Grande e Cajueiro da Praia, também aqui no Piauí. Falou! Nunca vi coisa tão certa.